Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, tudo que eu vou lhe contar nessa história é uma questão de acreditar ou não acreditar nas coisas, de fato, como elas são, porque a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de acreditar, de crer, de ter fé, porque muitas vezes nós nos deixamos levar por aquilo que a nossa mente cria, a nossa cabeça cria. Então hoje quero contar para vocês muito de perto a história dessas pessoas, porque eu estive diretamente envolvida. O meu nome é Cláudia e eu quero começar essa história exatamente falando de um comentário um tanto ou quanto assim invejoso. Você tá sabendo que a Solange tem agora uma empregada? Solange tá danada, tá metida, tá com empregada doméstica. Não sei não. Pois então estão ricos, é? Não precisa mais ralar agora o couro, não. Tá numa boa, Solange agora tá numa boa. Mas não é caro não isso, ter empregado? Que nada, eles dão qualquer coisa. Hoje tá cheio de gente desempregada por aí, e então qualquer coisinha que você dá, as pessoas logo aceitam. Olha, se é assim, tão fácil, por que você não arranja uma? Eu? Mulher, você sabe muito bem que eu gosto de fazer minhas próprias coisinhas, né? Eu não deixo ninguém mexer em nada que é meu, senão eu também poderia ter uma. Solange e o marido Ricardo. Solange e Ricardo contrataram uma empregada doméstica. Na verdade, isso só aconteceu porque os dois não davam conta do serviço de casa. A Solange, ela trabalhava o dia inteirinho, sem contar o tempo que ela se dedicava à igreja evangélica. O tempo livre que ela tinha não era livre, porque na verdade ela queria passar naquele concurso público e ela vivia estudar. Já o Ricardo, o marido dela, vivia viajando por esse Brasil afora e viajava com frequência. A sua mulher nunca sabia quando é que o marido Ricardo voltava. Então a empregada deveria trabalhar todos os dias, e olha que trabalhava bastante, até umas 7 horas da noite, exceto sábados e domingos, que seriam os dias de folga. Desde então, a casa de Solange passou a brilhar. As coisas estavam nos seus devidos lugares. Meu bem, eu sei que ficaram mais caras as coisas, pois temos que gastar mais, né? Temos mais uma boca, temos o salário da moça, e as coisas que elas gastam a mais, como detergente, não são econômicas como a gente, assim, na cozinha. Gasta um pouquinho sempre mais de tudo e outros produtos, mas quer saber? Vale a pena, né? Não vale? Com certeza, meu amor. Agora eu vejo que há males que nos trazem o bem. Olha o comentário. Agora eu vejo que há males que nos trazem o bem. Até aquele dia,
O Ricardo estava comentando a história com a Solange, assim, criando um clima de elogio à Lúcia, a empregada doméstica, mas você vê que as opiniões eram bem polêmicas, né? E bem divididas. Até aquele dia o Ricardo não tinha visto ainda a Lúcia. Ele viajava muito, ele não tinha visto a Lúcia ainda empregada. Quando ele veio para casa, ele estava viajando a serviço da empresa, como sempre, e Ricardo trabalhava numa empresa revendedora de livros, por isso ele viajava demais. Especialmente a editora dele produzia livros cristãos. Era coisa ligada também à igreja. Ele viajava muito na venda de livros. Então ele trabalhava pelo Brasil afora, sempre trabalhava bastante. Era um homem trabalhador, o Ricardo. Então ele não tinha visto ainda a Lúcia, ele não tinha encarado ainda a Lúcia. Mas aquele era um dia de retorno ao lar. E esse dia de retorno era muito imprevisível. A Solange, que trabalhava fora, na gerência de supermercados, e tinha agora, portanto, a empregada doméstica, a Lúcia, estava fora. O Ricardo estava de volta a casa. Outro comentário que a Solange fazia com o Ricardo: o Ricardo, a roupa ela não lava. Nossa roupa, quem vai continuar lavando vai ser a minha mãe. A dona Jandira era, portanto, a mãe da Solange. E ela era a responsável pela lavagem da roupa. Ganhava também para isso. E o Ricardo respondia: tá bom, sem problema. Embora muito distantes um do outro, e o temperamento sempre fechado do Ricardo, o casal gozava das bênçãos de Deus. Os dois nunca brigaram durante aqueles quase 5 anos de casamento. Não, eles não tinham filhos. Ricardo e Solange não tinham filhos. Por enquanto, a ideia da Solange era engravidar, mas depois do probatório do primeiro concurso que ela passasse. Porque ela era gerente de supermercados, mas ela se dedicava muito para ser aprovada num concurso público. Eu quero a coisa pública. Esse negócio de instabilidade para mim não dá, não. Tá louco? Um dia o chefe pensa uma coisa, no outro dia o chefe pensa outra coisa. Já no público, uma vez que eu seja aprovado, ninguém mexe comigo. É isso que eu quero. Eu quero a coisa pública. Quem é que não quer, né? Aqui um comentário, né? Quem é que não quer um cargo assim público? Eu sei que nem sempre é tão fácil se dedicar a um concurso público, mas era o que a Solange vivia buscar. Voltando à história. Assim, seguia a vida do jovem casal. A Solange agradecia a Deus por tudo. O pastor lá da igreja dela, de nome Rafael, queria sempre uma ajuda a mais da Solange, e ela se dedicava, além de tudo que ela já fazia, se dedicava a ajudar o pastor na igreja. E a Solange, ela vivia juntando grupos de senhoras na labuta sempre para arrecadar mais fundos lá para a igreja. Elas desenvolviam um trabalho muito bom com as famílias. São as chamadas anjos do lar. Solange entrou em contato com o pessoal e ela passou a frequentar o grupo toda quarta-feira de noite, além de tudo que já fazia. Bom, mas vamos ao retorno da viagem do Ricardo, o marido dela. Ele chegou de viagem às 5 horas da tarde numa terça-feira. Lúcia, a empregada doméstica, estava cuidando das coisas. O vendedor de livros abriu o portão e caminhou até aonde a porta que dá acesso à sua residência. Quando o Ricardo abriu a porta e se deparou com aquela morena de meia altura, era Lúcia, a empregada doméstica. Lúcia, meia altura, olhos verdes, morena, a pele cor de jambo. Quando ele viu aquela mulher assim, de frente à sua humilde pessoa, ele limpou a garganta 3, 4 vezes.
ajeitou a gravata, porque ele trabalhava de terno, gravata, pediu desculpas pensando que ele estava na casa errada. Depois, a voz doce e suave da Lúcia, a empregada, o acalmou. Ô, seu Ricardo, essa é a sua casa. Que eu sou a Lúcia, a empregada. Ah, sei, desculpe. E eu tô cansado. É isso. Fui pego assim de surpresa. Ricardo foi pro quarto, tomou um banho e ficou a pensar naquilo que ele tinha visto. As mulheres daquele estado, Sergipe, são lindas. As sergipanas são maravilhosas. Lúcia, moça bonita, meu Deus do céu. Ela é morena jambo dos olhos verdes. Ela usava um vestido simples de chita, todo cheio de rosas, estampado de rosas. O cheiro de essência de bálsamo, misturado com ervas especiais, exalava do corpo da moça e enchia aquele ambiente de um aroma muito agradável. O buquê de flores que ele segurava, quando ele estava de pé à porta de sua casa, fora gentilmente guardado por Lúcia. Ele trazia, obviamente, que aquele buquê de flores para Solange, a sua mulher, mas a Lúcia tratou de guardar as flores. Ela o colocou num vaso na sala de estar. Lúcia é seu nome, não é? É isso mesmo? É, respondeu a moça morena, mulata, ajeitando seus cabelos ondulados que caíam mansamente sobre suas costas. Olha, Lúcia, quando a Solange chegar, você me avise, por favor. Ricardo nem soube o motivo que o fez dirigir a palavra à moça, à empregada. Ele sentia que uma forte atração estava nascendo assim, do nada. E que isso não era bom pro casamento dele. A moça olhava a certa distância, como quem perguntasse se ele queria mais alguma coisa, se ele queria comer alguma coisa. No entanto, Ricardo, o fiel marido da Solange, ele não ousava focar o olhar naqueles olhos verdes incrustados, naquela face morena e linda que parecia trabalhada à mão pelos orixás. Os minutos passam e as horas chegam. Lúcia se preparava já para ir embora. Ô, seu Rodrigo. Oi, Lúcia. Oi. Ô, seu Rodrigo, ó, tem comida no fogão, o pão eu já comprei, o café coei tá fresquinho, já coloquei na garrafa térmica. A garrafa térmica tá em cima da mesa da cozinha. Eu já tô indo para casa. A dona Solange chega já. E Ricardo sente a delicadeza das palavras de Lúcia e sente também o deslizar dos seus passos pelo piso da casa. Ele a olha quando ela está de costas caminhando em direção à porta. E aí ele observou com mais atenção. Ela era uma deusa. Seus quadris deixaria qualquer um de queixo caído. Mas ele se pergunta: que mulher era aquela, meu Deus? Ela poderia estar em qualquer revista, poderia estar ganhando muito dinheiro, enquanto que Ricardo fazia as suas elucubrações silenciosas. A moça, a Lúcia, se vira e fala novamente. Os dois estavam mais ou menos a 1 metro de distância, uma distância segura, contudo. Ricardo sentiu a sua pulsação acelerar, e era como se o coração da mulher batesse forte como o dele. Aí a Lúcia olhou e falou: olha, o seu Ricardo, fala para dona Solange
que amanhã eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Tudo bem?" Quando ela falou "tudo bem", ela abriu assim o sorriso, mostrando a dentição clarinha, perfeita. Sua boca dava água na boca de qualquer ser, em seu juízo, ainda que perfeito. Lúcia acabou de ir embora. Não demorou muito tempo, chegou a Solange e encontrou o seu amor em casa, Ricardo em casa. Mas ela percebeu que havia no Ricardo alguma coisa estranha. O casal suportou uns dias a tentação da empregada doméstica. As coisas continuaram em seu lugar. A cabeça de Ricardo estava um pouco fora, mas o rapaz, fiel aos princípios religiosos, não cedia aos seus instintos. A Solange nada via, nada percebia. A empresa do Rodrigo o convidou para operar em Aracaju com a venda de livros. Então o Ricardo ficou um pouco mais em casa. Ricardo passou a chegar mais cedo em casa, inclusive. A Lúcia, a empregada, como sempre, muito gentil. A moça gostava de usar um tomara que caia, que era muito atraente. Quando isso acontecia, o Ricardo, ele respirava fundo. Meu Deus, que mulher maravilhosa é essa? A imagem da empregada, da Lúcia, povoava a mente do Ricardo. Vira e volta, ele se encontrava pensando exatamente nela. E muitas foram as vezes que ele até clamou por Deus: "Ô Senhor, me ajuda. Eu não consigo tirar essa moça da minha mente. Por favor, me ajuda." A verdade foi que o rapaz, o Ricardo, ele virou a cabeça. E quando um homem vira a cabeça, ele vai perdendo completamente o controle. Meu Deus, eu não consigo deixar de pensar na Lúcia. Eu não consigo deixar de desejar essa mulher. Oh, meu Deus, então, tira então essa moça do meu caminho. Se é assim, tira essa moça do meu caminho. Não poucas foram as vezes que ele acabava fazendo o amor com a Solange, a sua mulher, e os flashes do dia a dia com a empregada apareciam subitamente na sua mente, atravessando aquele momento. Será que eu tô enfeitiçado? Não sei o que está acontecendo comigo. Será que eu estou enfeitiçado? Ricardo pôs na cabeça que a empregada era feiticeira. Meu amor, desde que essa moça veio trabalhar aqui, sabe, Solange, eu sinto umas coisas estranhas. Como é, meu bem? Foi uma surpresa total para Solange. Como é, meu bem? Eu tô sendo sincero, veja. Vou te explicar mais ou menos o que eu estou sentindo. Eu sinto, assim, dor de cabeça. Às vezes eu sinto tontura. Para ser sincero, eu não tenho dormido bem. Mas, meu amor, você tem dificuldade para acordar. Eu não sabia que você está tendo esse tipo de problema. Ademais, a moça, a Lúcia, é tão prestativa, tão boazinha, tão educada. Eu já me apeguei tanto a ela. Mulher, por favor, vá por mim, me escuta. Eu não sei, essa moça tem... A Lúcia tem alguma coisa errada nela. A Solange procurou informações sobre a Lúcia. E aí, ela, cheia de preconceito, descobriu que o pai da Lúcia, ele era, entre aspas, macumbeiro. Ricardo, você tinha razão.
Que foi, Solange? Você não sabe o que eu descobri. O pai da Lúcia tem terreiro. Ah, você tem razão. Eu vou ter que mandá-la embora, vou ter que demitir a moça. Ricardo ficou surpreso em saber que a Lúcia era do culto afro. Ele falou por falar, ele não tinha a menor certeza do que ele dizia. Solange chamou então a Lúcia para conversar. Ô Lúcia, queria muito falar com você. Eu gosto demais do seu trabalho, sabe? Gosto demais de tudo aquilo que você faz aqui em casa. Você faz tudo bem feitinho, você é ótima. Mas é que nós somos cristãos, eu sou muito ligada à igreja evangélica. Meu marido, pra você ter uma ideia, meu marido, ele vende livros assim para cristãos, sabe? A editora para a qual ele trabalha é de livro cristão. Então nós não podemos conviver com pessoas que cultuam as forças ocultas, os demônios. Mas, ô dona Solange, eu não chamo pelo demônio, não, dona Solange. A senhora está entendendo tudo errado, dona Solange. O meu pai é chefe de terreiro de Umbanda. Meu pai é um homem muito bom, nossa. Meu pai é muito querido lá pela comunidade dele. Papai faz muita caridade pro povo, seja gente pobre, gente da sociedade, sabe? Você nunca ouviu falar do Pai Zezão? Nunca escutou falar do Pai Zezão? É ele, é o meu pai. Ô Lúcia, eu sei lá quem é o Pai Zezão, sabe? Tudo isso para mim é coisa do demônio. Mulher, escuta aqui. Ô Lúcia, aceite a Jesus que ele vai mudar a sua vida. Sim! Ô dona Solange, eu aceito Jesus todo dia, dona Solange. Eu amo Jesus. Eu não consigo conceber uma criatura desse mundo sem aceitar Jesus. Eu também penso assim, dona Solange. E também acho que todo mundo quer Jesus. Não é isso, não? Não, ô Lúcia, escuta, para aceitar Jesus, veja bem, não é assim. Não é falar, eu aceito Jesus. Ué, mano, o que a gente faz então? Não, para aceitar Jesus tem que deixar as coisas do demo e vir para a igreja evangélica. A igreja evangélica tem a palavra verdadeira de Deus. Você sabia que Deus deixou a palavra dele nesse mundo? E quem tem essa palavra, dona Solange? Somente as igrejas evangélicas vivem a palavra. Por isso, nós chamamos as pessoas para fazerem parte de lá. Entendeu, Lúcia? A Lúcia ficou a pensar nas palavras da senhora dona Solange. Lúcia teve que ir embora. Não teve jeito, porque no fim ela chegou à seguinte conclusão: ô dona Solange, se é essa a diferença entre nós, então eu tenho que ir embora mesmo. Porque saiba, senhora, que eu amo Jesus, mas eu sigo uma outra religião que também respeita e sabe dar amor. Se a senhora não tem cabeça para entender, tudo bem, eu vou me embora. Não demorou muito tempo, a Lúcia logo encontrou um trabalho numa escola como servente. Foi trabalhar numa escola. Embora estejamos na era dos concursos, ainda existem muitas pessoas contratadas nas instituições públicas. Então ela foi trabalhar como servente. Lúcia passou a ser uma dessas pessoas contratadas. Certo dia, Ricardo foi à dita escola exatamente lá para vender livros. Justo naquela escola. Ele trabalhava para uma editora que produzia livros cristãos, mas acontece
que, vez ou outra, a escola produzia também livros didáticos, desses que eram aprovados, ou desses livros que são aprovados pelo governo. E ele foi lá, exatamente na mesma escola. Quando ele chegou na escola, a Lúcia estava a conversar com o Tadeu, um oficial administrativo. Ricardo, quando ele viu a Lúcia, o seu antigo objeto de desejo, conversando e gesticulando muito à vontade com aquele homem, outro homem, ele não sabe explicar como, mas ele sentiu ciúme. Ele sentiu ciúme, o rosto do Ricardo ficou todo vermelho, que mais parecia um pimentão. Tanto é verdade que a diretora percebeu que o rapaz, o Ricardo, não estava bem e perguntou: algum problema, seu Ricardo? O senhor quer tomar uma água? Alguma coisa que o valha? Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo certinho? Não, tudo bem, mas eu aceito a água. Aceito sim a água. Enquanto ele tomava a água, ele ainda se atreveu a uma crítica nas entrelinhas, mas que foi entendido pela diretora da escola. Hoje em dia as pessoas não respeitam assim a coisa pública, não é? Sim, senhor. A mulher respondeu até sem pensar. Não, eu digo isso quase todo dia, falava ainda o Ricardo. Eu digo isso quase todo dia. As pessoas, sei lá, parece que não querem trabalhar. Chegam ao trabalho e ficam pelos cantos a conversar. A mulher ainda respondeu, a diretora, sem pensar: o senhor tem razão, é isso mesmo. Pois é, Ricardo saiu da escola lutando consigo mesmo. Ele tinha feito até uma boa venda. A diretora fez alguns pedidos. Era uma venda que ele demoraria ainda para receber aquela comissão, porque normalmente o Estado demora sempre para pagar. Mas não era nisso que ele estava pensando, não. Não era na demora da comissão. Ele estava pensando na Lúcia. Meu Deus do céu! A imagem da Lúcia havia se fixado novamente na sua mente. Oh, meu Deus! Que mulher é essa? Por que ela mexe tanto comigo assim? O que eu faço? Ele tentou, inclusive, evitar aquela rua da escola. Ele tentava de tudo, mas não adiantou. Ricardo, outro dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mais outro dia, 6 dias, 7º dia. No 7º dia, ele estava esperando a moça sair da escola. E quando ela saiu da escola, ele começou a segui-la com o carro. Ele estava dentro do carro e ela caminhando pela calçada. Ele foi seguindo algumas quadras. Ele lutava contra o desejo de abordá-la. No entanto, ele foi sentindo um tremor tomando conta do seu corpo. E ele foi observando que as forças dele não davam para ele lutar contra. Era um sentimento de fascínio pela moça. Ele estava perdida e completamente apaixonado e não sabia. Aquele 7º dia, depois dele ter visto a Lúcia na escola, coincidência, era uma segunda-feira, o dia de Exu. 5 da tarde. Foi quando ele se aproximou da moça. Ele não suportou e falou de dentro do carro: oi, Lúcia, que coincidência te ver aqui, tudo bem? A verdade era que o Ricardo, depois daqueles 7 dias que ele tinha reencontrado a Lúcia, lá naquela escola, naquele colégio, ele não conseguia tirar a imagem da Lúcia que se fixara novamente na sua mente. E depois desse dia, a cada dia ele ficou imaginando voltar para reencontrá-la. Então, exatamente naquele dia, 7 dias depois, Ricardo esperava que Lúcia saísse
da escola. Ele tinha um plano, ele ia segui-la com o carro por algumas quadras. Sim, ele ainda lutava contra aquele desejo de abordá-la. No entanto, suas forças davam lugar a um sentimento de fascínio pela moça. Que fascínio era aquele que ele sentia? Ele estava apaixonado e não sabia. Então, naquela segunda-feira, caía numa segunda-feira, o 7º dia após ele ter encontrado a Lúcia. Naquela segunda-feira, dia de Exu, ele a esperava às 5 horas da tarde, na porta da escola, dentro do seu carro, quando ele viu que a Lúcia saiu. E ele não se manifesta num primeiro momento, a moça vai seguindo pelas quadras, vai caminhando, ele vem com o carro agora em movimento devagar, ele se aproxima, ele está se aproximando, ele vai chamar a moça para uma conversa. Lúcia vai vê-lo, e quando a Lúcia o enxerga, ele diz: Lúcia, que coincidência, você aqui. Ô, seu Ricardo, eu nem poderia supor ou imaginar que eu fosse encontrar o senhor. O senhor não acredita, seu Ricardo. O que, Lúcia? O meu pai, seu Zezão, ele está muito doente e eu preciso de um carro, sabe? Para levá-lo até o hospital. Eu tô aflita, eu tô desesperada, porque não sei se é princípio de infarto, conforme me avisaram. Eles que tá com uma dor no peito, uma queimação no peito, e eu preciso socorrê-lo. Lúcia estava com o telefone nas mãos, deixando as pessoas que estavam no telefone com ela, tinha uma pessoa na linha com ela, ela deixava que a pessoa falasse sozinha. Ricardo, ele não tem dúvida. Entra aqui, Lúcia, eu faço isso. Vamos lá, vamos socorrer o seu pai, vamos lá, entra aqui. E a Lúcia entrou no carro de Ricardo e em rápidos minutos, Ricardo era muito ágil também ao dirigir. Em rápidos minutos, Ricardo e Lúcia chegaram à casa. Chegando lá, o seu Zezão realmente estava muito mal. Ele tinha tido um pico de pressão, ou uma dor muito forte no peito, só que ele estava desacordado. Houve a necessidade da ajuda de vizinhos para colocá-lo no carro do Ricardo. Mas, lamentavelmente, a caminho do hospital, embora o Ricardo fosse ágil ao volante, tivesse acompanhado ali da Lúcia atenta a tudo, lamentavelmente o seu Zezão não resistiu. Aquele infarto foi fulminante e ele acabou falecendo. Ele acabou morrendo. Lúcia ficou desesperada. Ela já não tinha mãe. Ela já tinha perdido a mãe. A dona Jurema já havia falecido. E agora acontece aquilo com o pai, seu Zezão. Ela ficou desesperada porque ela sabia que estava sozinha no mundo, muito triste. E Ricardo estava ali perto dela, tratou de consolá-la. E não saiu de perto dela dando o máximo de força possível. Sempre depois do velório do senhor Zezão e do seu sepultamento, que fora muito triste, sempre que podia, contudo, o Ricardo passava lá, na escola. Ele sabia o horário que ela saía, sabia que ela precisava de conforto, de carinho, de atenção. Então ele passava por lá para poder fazer exatamente isso com a Lúcia, atendê-la naquilo que ela precisasse, naquilo que ela mais precisasse. Essa proximidade que vai crescendo entre Ricardo e Lúcia, mas moralmente,
O Ricardo sabia que talvez aquilo fosse um erro. A sua mente era extremamente conservadora. Ricardo, ele sabia que aquilo não era o correto, mas havia uma força maior. O que seria essa força maior? Eis a questão. Era o amor? Havia alguma possibilidade de haver um feitiço que fosse capaz disso? Eu faço aqui essas perguntas para que você, que está acompanhando a minha história até aqui, pense para responder. Que força era essa que prendia o Ricardo à Lúcia? Era o amor? Ou havia algum mistério por trás disso tudo? A verdade é que Ricardo, ele vai frequentando a casa da Lúcia, porque agora, quando ele a apanhava na saída da escola, ele levava a Lúcia até em casa, ele entrava naquela casa humilde, ele ficava com a Lúcia muito tempo, e aí ele um dia ficou com ela conversando. A Lúcia aproveitou e fez alguns quitutes para que eles comessem juntos, e depois se sentaram no sofá, e no sofá se aproximaram, as pernas se tocaram, as mãos se encontraram e os lábios se deram. Naquele dia foi a primeira vez que Ricardo colocou para fora todos os seus sentimentos, todos os seus desejos explodiram de uma só vez. E Lúcia também. Eles estavam perdidamente ligados um ao outro e perdidamente apaixonados um ao outro. E a partir daquele dia, foi a primeira vez. A partir daquele dia, eles não iriam se separar, porque agora, sempre que o Ricardo passava lá pelo colégio, que ele apanhava a Lúcia, que conduzia a Lúcia até em casa, ele sabia das maravilhas todas que os dois iriam experimentar. Era a comidinha que ela sabia fazer com tanto carinho, e às vezes ela já tinha deixado alguma coisa adiantada. Era só uma questão de esquentar na hora que o casal chegava, e aí eles acabavam ficando juntos. E com isso, o Ricardo, ele vai ficando cada vez mais tempo naquela casa humilde junto com a Lúcia. Lá na casa dele, a Solange, a mulher dele, que é uma seguidora da igreja evangélica, ela acabou se tornando uma diaconisa da igreja. Então a Solange, como diaconisa, ela tem muito tempo dela ocupado na pregação do evangelho. Ela se ocupava muito mais. Isso acaba ajudando, na verdade, o Ricardo com as suas desculpas. Ele, como o representante dos livros que ele representava, ele sempre inventava uma reunião a mais, um cliente a mais. Era o tempo necessário para ele ficar com a Lúcia. Enquanto a mulher dele era a diaconisa da igreja evangélica, ele, Ricardo, deixando-se levar por uma coisa chamada sentimento, pelo amor, ele vai fazer uma arrumação lá no barraco do seu Zezão. Ele começou a se ligar em outras coisas. Era tudo para agradar a Lúcia. Seu Zezão havia deixado o seu terreiro, então ele começa a ter outros interesses. Ele arrumou o gongá, o roncó, depois ele foi ver como estava a tronqueira. Eram coisas com as quais ele não convivia, mas passou a conviver. Ricardo passou a gostar de ver aqueles santos ali do seu Zezão falecido. Ele gostava de sentir o cheiro das ervas, o lugar ficava cheirando a alecrim por muito tempo, e na tronqueira
de Exu, estava o nome dele agora, o nome Ricardo, e a foto dele, Ricardo, estava na tronqueira do Exu. Isso foi mudando, sabe? O Ricardo, ele foi mudando de um tal jeito, ele foi mudando de uma forma tão grande, mas tão grande. De vez em quando batia uma tristeza no Ricardo, porque ele sabia que ele estava seguindo uma outra religião. Era um outro jeito de ver a vida. Contudo, a vivência na casa de Axé também tinha transformado o Ricardo num homem de fé. Meu Deus, ele estava com o coração ocupado por um novo amor, que era Lúcia, e uma outra religião que ele descobrira com a Lúcia. Mas não há nada nesse mundo que não seja descoberto. Um dia, a diaconisa, a Solange, fora informada. Olha, eu acho que foi fofoca. Ela foi informada por fofoca. Ela ficou sabendo de que o amor da vida dela, que era o seu marido, ele tinha se envolvido com outras coisas. Não é possível. E ela não aceitou. Ela quis tirar aquilo a fundo, ela queria saber mais detalhes. E aí ela descobre que não era a igreja só, ele não estava frequentando só um terreiro agora. Ele não havia mudado única e tão somente de religião, mas principalmente, ele havia se mudado de amor. E quem era o amor? A Lúcia. A Lúcia, a moça que ela tinha contratado para trabalhar na casa dela. A Lúcia que ela dispensara, a Lúcia que ela despediu, a Lúcia, aquela morena linda, da pele cor de jambo e dos olhos verdes. Meu Deus, a Solange entrou em desespero e ela pediu uma ajuda ao pastor Rafael. Ela queria uma ajuda da igreja, do evangelho completo, sob a liderança do pastor Rafael, que entrou a partir daí numa verdadeira guerra santa para resgatar o marido de Solange. Queria tirá-lo de acordo com as palavras do próprio pastor Rafael. Palavras dele: nós temos que tirar esse homem das garras de Satanás. Um novo grupo de oração foi formado na intenção de barrar as forças trevosas que tinham tomado conta da mente do rapaz. Será que era isso? Será que eram as forças trevosas que tinham tomado conta do rapaz? Vai pensando, vai refletindo você enquanto você vai ouvindo a minha história. Solange, por algum tempo, ela se sentia confortada, porque ela, cheia de fé, ela dizia o seguinte: ela tinha aprendido com o pastor Rafael: o Senhor está no controle, o Senhor está no controle, eu tenho fé, eu não vou perder o meu casamento, eu não vou perder o meu marido, o Senhor está no controle. Mas essa fé da Solange não durou muito tempo. Ao contrário, durou pouco tempo. Cada dia mais, a Solange, ela vê que a Lúcia, a ex-empregada, ela estava envolvendo o Ricardo. O Ricardo, ele vai se tornando um homem mais feliz do que, na verdade, ele era. Ele já não volta mais para casa. O Ricardo agora fica direto com a Lúcia. E ele parece feliz naquela casa simples, humilde. Ele está no outro mundo, está vivendo uma outra vida. E ela vai se abalando, sabe? A Solange vai se abalando na sua fé. Certo dia, de tarde, uma senhora, vindo de Alagoinhas, apareceu lá no barracão do seu Zezão. Uma senhora de Alagoinhas. Ela foi lá no barracão do seu Zezão. Achou até que o seu Zezão tivesse vivo. E Ricardo estava em casa. E foi ele que atendeu aquela senhora de Alagoinhas.
Oi, minha senhora. Boa tarde. Tudo bem? Ô, moço, tudo bem. Eu tô vindo de Alagoinhas para me encontrar com o pai Zezão. Eu quero ver o seu Zezão. Ele tá? A senhora não ficou sabendo, não? Não. Sabendo o quê, moço? Seu Zezão, ele faleceu. Seu Zezão, ele morreu. Oh, meu pai, eu não sabia. Homem bom como aquele. Eu sabia. Eu vou dizer uma coisa, moço. Desculpa, qual é o nome do moço? É Ricardo. O meu é Geralda. Eu sou de Alagoinhas, dona Geralda. Eu vou dizer uma coisa, eu sempre falei isso. Seu Zezão não é para esse mundo, não vai durar muito, porque Deus, nosso Senhor, sabe muito bem quem é especial, sabe, moço? E Deus, quando vê um sujeito especial como era seu Zezão, parece que chama um pouco mais cedo para voltar a morar com ele lá no céu. Homem caridoso, homem caridoso. Olha, é Ricardo. Ô, Ricardo, eu vim trazer meu neto que há 3 dias não dorme, não come. Faz 3 dias quando eu vi o menino se acabando, se definhando, doente. Sei lá, a impressão que eu tenho é que o peste se encostou nele. O amigo aqui é Ricardo. Você ficou no lugar de seu Zezão agora? Você é chefe aqui do barracão? Não. Na verdade, o centro aqui tá fechado desde que o seu Zezão morreu, né? Era ele, a senhora sabe, era ele o chefe. E aí depois ninguém apareceu mais, porque o pessoal soube da morte dele, ninguém veio mais aqui. Eu só faço assim, a limpeza de vez em quando. Quando o Ricardo falou que ele fazia limpeza de vez em quando, ele quis falar que ele fazia limpeza mesmo, a limpeza física, essa limpeza com a qual nós estamos acostumados. A limpeza da qual ele falava é que ele limpava o barracão que havia sido deixado pelo seu Zezão, ele varria, ele passava pano, ele limpava os objetos que ficaram. Era dessa limpeza que ele falava. E a senhora, ela entendeu de outro jeito. Pois é disso que eu estou precisando. E exatamente no instante em que a mulher, a dona Geralda, falou: pois é de limpeza mesmo que meu neto está precisando, parece uma coisa. Exatamente naquele instante, quando os dois conversavam, o menino neto que ela levou passou mal e começou a espumar pela boca. E começou a se tremer todo. Então ela: tome conta, faça uma limpeza nele, seu Ricardo. Ela puxou o neto, entregou o neto para o Ricardo, que pegou a criança no colo, colocou para dentro, numa cadeira estofada que havia dentro do barracão. E ele pensou consigo: e agora? O que eu faço, né? Ele nunca tinha feito aquilo. E agora, meu Deus, o que eu faço? E a mulher falou: reze por ele, moço, faça uma limpeza nele, moço. Pedia aquela senhora estranha, pedia para o Ricardo: reze por ele, moço, faça uma limpeza nele. Por um momento, o revendedor de livros, o Ricardo, ele pensou em pedir ajuda para os vizinhos, pensou até chamar um médico, porque ele via que aquele menino talvez precisasse mesmo era de um médico e não dele. Mas o pedido da mulher soou como um chamado divino para o Ricardo. Ele lembrou da maracá que ficava pendurada no gongá. E Ricardo correu para dentro dele e voltou com ele nas mãos. Bateu o instrumento xamântico por alguns instantes, sua mente se voltava para Deus. Deus é um só. Oh, seu Ricardo, muito obrigada, seu Ricardo.
o senhor é firme na fé. Digo-lhe uma coisa, seu Ricardo. Eu já fui mãe de santo de um terreiro da Bahia. Pois ouça, olha, quando o Olorum chamar, viu, meu amigo Ricardo? Eu vou lá ver a casa e você, Exu, traga o novo babá e Aroiê. Exu, traga o novo babá e Aroiê. Ricardo, a partir daquele instante, ele não sabia, mas ele tinha acabado de se transformar num babá de Umbanda de Paz. Ainda continuou representante daquela editora dos livros, mas já não era mais a sua função mais importante. Ele havia se transformado num babá da Umbanda de Paz. E o povo necessitado daquela região vai aos pouquinhos voltando a frequentar o barracão do seu Zezão. Seu Zezão tinha falecido, mas ganhava um substituto à altura. Era exatamente ele, Ricardo. Ricardo junta tudo agora. O amor que ele tinha pela Lúcia, o amor que ele descobre pela nova religião, onde ele se torna um líder e ele começa a atender as pessoas e fazer caridade com as pessoas. A vida dele muda por completo, embora ele continuasse ainda na sua função como revendedor dos livros daquela editora. Lúcia se derrama em amor por ele, Ricardo. Ricardo se derrama em amores por ela. Ele faz daquela casinha humilde onde morava Lúcia, herança de seu Zezão, ele faz dali o seu novo lar. Com a Lúcia, ele foi coroado de bênçãos até que chega à porta daquela humilde casa e daquele barracão onde ele e Ricardo se transformaram num líder, praticamente uma caravana, liderada pelo pastor Rafael, que trazia consigo Solange, a ex-mulher de Ricardo. E o pastor chega dando as ordens: arrombem a porta, pois podem arrombar a porta, porque Satanás não tem força diante do Senhor Jesus, não. Mas pastor, arrombar a porta, não pode. Como que não pode? Arrombem a porta. Repito, Satanás não tem força diante do Senhor Jesus. Mas, pastor Rafael, não é isso. É porque é invasão de propriedade particular. Invasão de propriedade particular. Em nome de Deus, estamos guardados. Arrombem a porta, vamos. A palavra do pastor Rafael era uma palavra forte, era uma ordem. E foram determinadas. Ele dizia que havia recebido uma profecia e que, naquela noite, Ricardo, o marido da Solange, sua ovelha, se renderia a Jesus. Seria um tanto truculento. Teria que ser assim, daquele jeito, com força, com energia. Mas o Senhor garantiu uma legião de anjos a favor do pastor e a sua esposa. A porta de madeira da casa de Ricardo e Lúcia caiu pela força dos chutes, dos empurrões. A porta foi arrombada. No meio daquela gente toda estava a Solange, de Bíblia na mão, e a mente voltada para os céus. Meu Deus, eu só quero meu marido de volta. É a única coisa que eu lhe peço, meu Deus. Eu só quero meu marido de volta. O casal, a Lúcia e o Ricardo e Lúcia, o casal estava dormindo quando foram pegos de surpresa pela voz forte do pastor e escutaram quando a portinha da frente da humilde casa acabou caindo. O casal estava dormindo. Desperte, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará, gritou o pastor Rafael. Desperte, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará.
Como é que é? Perguntou assustado o Ricardo. Viemos buscá-lo, irmão, para o seio de sua família, irmão. Oh, glória a Deus, viemos te resgatar. O povo que acompanhava o pastor Rafael repetiu o glória num uníssono. Glória, glória a Deus, todo mundo junto, inclusive a Solange, a ex-mulher dele. Glória. Mas o pastor Rafael, que coisa é essa? Eu não quero ir não. Eu não quero ir não, pastor. Eu estou muito bem aqui com Lúcia. Eu estou muito feliz aqui com Lúcia. Eu tenho uma nova mulher, eu tenho agora uma nova casa. Meu filho, você nem sabe o que você está falando, meu filho. Escuta aqui, o pastor Rafael de tantos anos. Deus revelou ontem a sua salvação hoje. Quando o pastor disse isso, sua salvação, o povo entrou em delírio e começou a quebrar todo o barracão do seu Zezão. Meu Deus, começaram a quebrar tudo. Quebraram as imagens, escarneceram-se dos guias, tiraram todo tipo de brincadeira com os objetos sagrados da casa. Um tal de um senhor Toninho chegou a tirar o pênis para fora e urinou na imagem de Oxum, a madrinha da casa, antes de quebrá-la. O Roberto, outro que estava junto com o pastor, um rapaz de mais ou menos uns 22 anos, forte, também acabou empurrando o altar e quebrando tudo o que havia em cima dele. Ricardo e Lúcia estavam presos pelo povo que se dizia o povo de Deus. Eles estavam presos. Somente viam e ouviam o que acontecia. Onde é que fica? Onde é que fica a casa de Exu? Fala em nome de Jesus, responda. Onde é que fica? Lúcia calmamente apontou para o lado esquerdo do barracão. De frente a um jardim muito bem cuidado e debaixo de um pé de aroeira frondoso estava a casa de Exu. Na sua entrada havia um tridente de ferro e um sinal cabalístico escrito com um giz de pemba. Olha, quando viram a casa do homem, o povo calou. Aí eu não entro não, disse alguém. Nem eu, respondeu outra pessoa. Alguém ordenou ao pastor Rafael: entra o senhor, pastor. E o pastor Rafael, com a força da sua fé, entrou no quarto dos Exus. Estão vendo? Estão vendo que aqui, como em qualquer lugar onde fomos, Deus está conosco. O Deus que nós seguimos é mais forte. A palavra de Deus é mais forte. E aí, o pessoal viu que nada aconteceu com o pastor Rafael e quebraram tudo na casa de Exu. O prejuízo foi muito grande. Ricardo e Lúcia seguiram juntos. Aquilo que o pastor dizia que iria acontecer, não aconteceu. Ele não voltou, muito pelo contrário. Também fez valer a sua voz de homem do lugar. Ele agora era o dono da casa e expulsava aquelas pessoas de lá, enquanto que pelo telefone celular ele acabou chamando a polícia. E o pessoal, quando viu que a polícia foi chamado, a turma do pastor Rafael começou a sair fora, a correr. Solange, a mulher, ela foi uma das últimas. Venha, vambora, Ricardo, você está enfeitiçado, Ricardo. Você não enxerga que você está enfeitiçado, Ricardo. Vambora, vem comigo, vem. É a tua última chance, vem. Ricardo apenas olhou para Solange. E nesse instante, num gesto que respondia a tudo isso, ele abraçou a Lúcia. Foi com esse gesto dito o seguinte: eu sei quem eu quero.
Eu sei com quem eu quero ficar. A polícia, quando chegou, já não encontrou mais ninguém. E a verdade foi que o Ricardo nem tocou a ocorrência para frente. Disse que ele ia ficar com o prejuízo. Houve uma invasão de pessoas que ele não conseguiu identificar. Foi o que ele acabou falando para um policial, Moacir, e o policial olhando para ele e para Lúcia. Acabou sendo compreensivo, entendia que o Ricardo, naquele instante, não queria aumentar ainda mais a confusão. A polícia foi embora. Ficou de fato apenas o estrago. E o prejuízo, o Ricardo acabou conseguindo resolver com doações das pessoas que se compadeceram daquele infortúnio e também, por que não dizer, ele pediu uma ajuda ao pessoal da editora com quem ele tinha bastante moral, bastante cartaz. E com o dinheiro arrecadado, ele conseguiu colocar tudo de pé. Seguiu ele com a Lúcia e com o centro que havia pertencido ao pai Zezão. Seguiram juntos. A profecia não se cumprira. Solange, ela foi embora para Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Lá, ela retoma a sua vida dentro da própria igreja, ela que já era diaconisa. Não foi muito difícil, ela encontrou por lá um luterano e se casou com ele. O pastor Rafael, depois de anos que se passaram, a igreja do Evangelho completo havia crescido. Virou moda os pastores se candidatarem a cargos políticos. E Rafael tentou exatamente entrar por esse caminho, se candidatando a vereador. Mas foi aí que, como candidato, muita podridão dele acabou aparecendo. E ele foi praticamente execrado, com uma votação minúscula nas urnas. A imagem do pastor Rafael se destruiu. Sim, porque acabaram levantando que o pastor Rafael havia saído com a Vera. E quem era a Vera? A Vera era uma das mulheres, uma esposa de um dos fiéis que frequentava a igreja do pastor. Ele, na sua defesa, disse numa frase que talvez resolvesse tudo: não, o Senhor perdoa as nossas fraquezas. Todo ser humano, todo homem passa por uma fraqueza. Foi uma provação na minha vida, Vera, mas eu parei por aí. Mas o povo não acreditou. E o resultado foi que o pastor Rafael não foi eleito. Esse pastor Rafael acabou perdendo tudo e acabou indo embora do estado de Sergipe. Sumiu nesse mundo. Quem sabe tenha recomeçado a sua igreja noutra freguesia, noutro lugar. Enquanto isso, Lúcia e Ricardo ficaram juntos, felizes. Tiveram os filhos, uma menina, e Nara foi a primeira a nascer. Depois, uma outra menina, e Yara foi a segunda a nascer. E o terceiro, um menino, e Nagê, o terceiro a nascer. O casal é feliz, atende a uma grande comunidade, tem uma vida de paz e de felicidade, ao contrário do que muita gente apregoava e acreditava. Moral da história: eu chego a esse ponto dessa narrativa para te perguntar, nesse instante, o que você acha que houve?
Houve uma guerra santa. Foi tudo uma questão de fé. São algumas possibilidades que eu estou dando para que você pense. Foi feitiço, porque muita gente tinha certeza absoluta de que a Lúcia fez feitiço. Ou simplesmente foi uma história de amor. Como é possível acontecer na vida de qualquer ser humano? Foi uma história de amor? O que você acha? Diga-se ainda aqui nessa narrativa que a Solange com o luterano de Natal se deu bem também. Está feliz, também teve os seus filhos, também formou a sua família. Observe que o casal, tanto o Ricardo de um lado quanto a Solange de outro, cada um se deu bem a seu modo, encontrando a pessoa que o amava, que o respeitava e que o entendia para valer. Então, no caso dela foi o quê? Milagre. E no caso dele foi o quê? Feitiço. Cuidado para não responder com ranços de preconceito. Por favor. Eu espero que você já tenha respondido a essas questões, porque eu deixei para o final a revelação que eu vou fazer. Eu que estou escrevendo essa carta. Eu sou a Lúcia. Sou eu, a Lúcia. Eu acabei me escondendo por trás de toda essa narrativa para que você não fosse levada ou não fosse levado pelo personagem principal dessa história, que sou eu. Para que seu julgamento seja o mais honesto possível. Mas eu sou a Lúcia. E eu é que digo que nós estamos muito bem com a graça de Deus, que é único, é o mesmo Deus do meu pai, falecido pai Zezão, o mesmo Deus da Solange, a ex do meu marido, é o mesmo Deus que nos abençoa. E que abençoa e protege também o pastor Rafael. Agora eu gostaria de ouvir a tua opinião.